Oi, gente, tudo bem? Todos bem? Sim. Boa noite, Saudades, né? professora, tudo bem? Sim, Boa noite, professora. professora. E aí, ficaram com muitas saudades ontem? Não, né? Pelo jeito não, né? Professor, Arthur Brasil pediu para avisar que a internet dele está meio ruim, está oscilando. Ele está tentando reiniciar. Então, gente, boa noite. 24 de março, aula de Fundamentos de Administração. Vamos começar com essa turma super animada, né, Miguel? Gente, nem parece que vocês não me viram ontem. Com essas caras super animadas. O que é, Miguel? Não escutei nada. Muitos animados, pessoa muito animada aí. Nossa, sua voz para mim saiu assim, muito animado. Saiu exatamente assim. Aqui, ó. Mas senti sua animação, o brilho nos olhos aí, ó. Valeu. Você tá com filtro? Oi? Você tá com Não, filtro? tá muito claro, tá, né? Tá um pouco claro. Acho que é a luz. Vou ajeitar essa luz aqui. O meu não é filtro, não, é assim mesmo. Gente, então vamos lá. A gente hoje vai terminar aqueles slides. A gente vai começar ambiente. Aí tinha toda uma programação, semana que vem tinha um estudo de caso na quarta-feira, que aí vocês fazem em grupo, mas vamos aguardar o que vai acontecer e vai estar tudo sinalizado na plataforma, tá? Então não se preocupem, já se familiarizaram com a plataforma, estão entendendo bem, tem alguma dúvida? Nada? Acho que não, professora. Tá tudo indo muito bem? Então, beleza. Então, vamos ver. Pode acabar de comer aí. Então, vamos ver aqui o que vocês lembram de eficiência e eficácia, né? Que já faz uma semana. Gente, então, eu já sei, tá? Professora, eu anotei aqui que alcançar o objetivo é eficácia e otimização dos recursos e eficiência. Excelente, Luiz Felipe. Você saberia nos dar um exemplo? Não vem com negócio de bolo, não, que boa. A gente já falou muito bolo. Vai fazer o bolo com 2 ovos, 3 ovos. Na verdade, eu dei até um exemplo, só que eu meio que me enrolei bastante. Sobre até bolo na última aula. Ah, foi? Nem lembrava, tá? Não foi perseguição, porque eu não lembrava. Tudo bem. Vocês podem, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, ou melhor, se vocês abrirem o livro, tem alguns autores que falam assim, que um é fazer a coisa certa e o outro é fazer certo a coisa. É muito comum vocês acharem essas frases como referência à eficiência e eficácia. Eu acho que essas frases não ajudam a entender, eu acho que elas inclusive atrapalham. O que eu quero lembrar vocês? Eficiência e eficácia medem coisas diferentes. Elas são complementares, você tem que buscar eficiência e eficácia. Você tem que buscar alcançar o objetivo, ser eficaz, com uma melhor utilização ou com um mínimo de utilização de recursos, que é a eficiência. Beleza? Vamos voltar para os nossos slides, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente parou mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui na tela grande. Então, assim, recordando, tá, gente? Vocês estão aí ou vocês já foram? Aqui. Estamos Aí, aqui. né? Então, gente, vamos falar, animar um pouco. Eficiência tem a ver com os meios, né? Com os recursos que têm que ser minimizados, a ênfase nos processos, na forma de fazer, e visa uma ausência de desperdício.
Eficácia, preocupação com os fins, né? Os fins no sentido de objetivo, com a finalidade. Maximização, né? Você buscar um objetivo ótimo. ênfase nos resultados, mais ou menos a mesma coisa, ó, fins, objetivos, resultados. Implica na escolha dos objetivos mais apropriados. Então, eu costumo sempre dar vem sempre na minha cabeça o mesmo exemplo. Quando você quer combater a AIDS, o teu objetivo não pode ser distribuir camisinha, tem que ser diminuir o nível de contaminação da AIDS. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não sabe definir o objetivo corretamente. Então, por exemplo, vocês estão na faculdade. O objetivo não pode ser concluir a faculdade. O objetivo deve ser conseguir um bom emprego, conseguir se colocar bem no mercado. Eu fui eficaz, alcancei o meu objetivo, que era concluir a faculdade, mas estou desempregado. Então, assim, concluir a faculdade pode ser um objetivo intermediário, mas não pode ser o objetivo final. Então, escolher o objetivo também é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, porque se você escolhe o objetivo errado, não adiantou nada, porque você foi eficaz, mas não era bem isso que você queria. Vocês entenderam? Ou falei muito rápido? Vocês me entenderam? Entendemos, professora. Eu entendi. Tem uma Sim, dúvida. deu para entender. Então, quem tem uma dúvida, fala aí. Eu sempre vou ter que procurar eficácia ou depende da situação? Às Então, vezes eu... Pode concluir, desculpa, te Não, eu cortei. acho que é isso mesmo. A dúvida é essa. Eu sempre vou procurar a eficácia, porque foi o que você falou, eu tenho que priorizar o objetivo, né? No caso, me formar na faculdade não é o objetivo, eu conseguir um emprego, ou nesse caso seria a eficácia, não a eficiência. Depende, né? Pode depender da situação. Então, eu acho que sim, você sempre deve buscar eficácia. Vamos pensar na vida da gente. Eu, por exemplo, quando eu faço meu planejamento mensal, eu sempre coloco como meu objetivo principal, sabe o quê? Sobreviver. Porque no meio dessa pandemia, o meu objetivo principal é sobreviver, o resto dou conta depois. Então, assim, eu digo que a minha cabeça, né? Hoje as pessoas vão chamar assim, o seu mindset, né? Eu sou muito obcecada com esse negócio de eficiência e eficácia. Então, assim, eu acho que o que a gente faz, a gente sempre tem que saber por que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. Então, tanto na vida da gente, quanto na formação, no emprego, né? Então, assim, o que a fase espera de mim? Né? O que a fase espera de um professor? Então, para a gente saber se a gente foi eficaz, a gente precisa saber qual é o objetivo. E todo mundo tem um objetivo, principalmente nas organizações. Aí saindo da vida pessoal e voltando para o trabalho, para as empresas, né? Você está ali, se você parte de uma empresa, é porque se espera alguma coisa do seu trabalho. Então, sim, você sempre deve buscar a eficácia. E por que a gente está falando disso num curso de administração? Porque é responsabilidade do administrador, compete ao administrador conduzir os grupos aos objetivos. Então, assim, o professor Levi é o coordenador do nosso curso. É responsabilidade dele conduzir os professores para o alcance dos objetivos do curso. Percebe? Então, isso é eficácia. Todo mundo deve buscar ser eficiente? Sim, porque eficiência implica nos custos. E você tem que buscar a redução de custos. Te respondi? Respondeu. Era essa a dúvida. No caso, tem que ser os dois ao mesmo tempo, né? Dois ao mesmo tempo. Você tem que buscar eficiência e eficácia. Não adianta você ser eficiente sem ser eficaz? Não. Mas se você for eficaz e não for eficiente, pode comprometer o seu objetivo. Né? Foi essa a minha dúvida. Eu conseguia fabricar um carro. Meu objetivo era fabricar um carro. Aí eu consegui fabricar o carro, só que o carro que eu fabriquei custou tão caro que ninguém compra. Então, eles são complementares, percebe? Beleza? Podemos voltar para os nossos slides. É que eu não sei para vocês, mas quando eu estou compartilhando, eu não estou vendo vocês. E para mim, assim, eu gosto de ver os alunos, né? Porque a educação não é só você ficar falando, né? Então, vamos lá, gente. Então, esse aqui é um quadrinho resumo. Eu queria falar para vocês desse triângulo aqui. É que tem um cachorro caindo da escada aqui.
esse triângulo aqui. Em geral, as organizações, e aí, gente, são as organizações de médio porte para cima. Se você, eu tenho uma loja na Rua Teresa, ou eu tenho uma padaria que trabalho eu, meu pai e minha mãe, provavelmente isso aqui não vai corresponder a esse tipo de empresa. Então, são empresas médias para cima. Quem já trabalha consegue visualizar e compreender isso aqui melhor. Quem não trabalha talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, em geral, a administração trabalha com esses 3 níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então, a organização se dividiria nestes 3 níveis. E em cima, quem está? Os administradores de topo, os presidentes, os diretores, aí estou falando de grandes empresas. Eles têm uma visão que abrange toda a organização. O segundo nível, que aí é o recheio do sanduíche, eles têm uma atuação tática. E aí eles têm um foco numa unidade ou área funcional, que, em geral, nas organizações mais tradicionais, vão corresponder às áreas da administração. Presta atenção que eu vou falar, já falei para vocês as áreas da administração, de forma bem clássica e bem tradicional. Nós teríamos finanças, anota aí, marketing, RH e produção. Tem gente que chama de logística, mas a logística está dentro da produção. Então, nós temos 4 áreas básicas na administração: finanças, RH, marketing e operações. Aí bota entre parênteses logística. Professor, mas a área de TI? Sim, alguns autores vão colocar a área de TI. Outros autores vão colocar outras áreas. Mas para nós, fundamentos da administração, vamos pensar nessas 4 áreas. E o curso de vocês, o curso de administração, ele, a partir do 5º período, vocês começam a entrar na formação específica. E aí vocês vão ter conteúdos destas 4 áreas de forma mais concentrada. Então, vocês têm o ciclo profissional, o ciclo básico, perdão, até o 4º período, e aí vocês entram no ciclo profissional, em que vocês se especializam nessas 4 áreas. Mas eu só gosto de marketing. Mas, assim, um administrador é aquele que tem a visão das 4 áreas, tá? Então, alguma dúvida? Vou voltar aqui para o nosso slide, porque a área, o nível tático, então aqui você tem o presidente, tem aquela galera que comanda a organização. Aqui você tem o nível tático, que são as áreas funcionais, que basicamente são essas 4. E embaixo vocês têm o nível operacional, que é o pessoal que executa a tarefa. Então, esse é um modelo muito voltado para a produção. Então, quem está no nível operacional? Trabalhadores e operários, tá? É o pessoal que executa. Então, esse é um triângulo, esse triângulozinho, vocês usem assim, vocês pensem na utilização dele como se ele fosse assim, uma lente para você olhar a organização. Então, você chegou numa empresa, você tenta descobrir quem é o nível estratégico, quem é o nível tático, quem é o nível operacional, para você entender de que forma ela está estruturada e de que forma ela funciona. Isso te dá umas pistas de como ela funciona. Estão acompanhando? Alguém tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu fico achando que vocês caíram e eu estou falando sozinha. Tudo bem, Brenda? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Todos esses níveis, independente de se você é o presidente, se você é o diretor, se você é o supervisor, ou se você é a presidente, você é uma diretora, você é uma supervisora, qualquer lugar que você esteja neste triângulo da organização, você planeja, organiza, dirige e controla. Porque desde 1916, teve um cara chamado Henri Fayol, que vocês vão estudar no 2º período, ele definiu que esses 4 verbos... Vocês estão aí? Espera aí, gente, que o meu Zoom enlouqueceu. Vamos sim, professora. Porque só ficou o slide e vocês sumiram. Esses 4 verbos, vamos voltar então. 1916, um cara chamado Henri Fayol, F-A-Y-O-L, que vocês vão estudar com o professor Rodrigo no 2º período, definiu que esses 4 verbos definem
o trabalho do administrador. Então, o que faz um administrador? Planeja, organiza, dirige e controla. Hoje já se expandiu um pouco mais, existem outros verbos que foram agregados. Mas para nós aqui, vamos trabalhar com esses 4 verbos. Então, assim, administração, gente, esses 4 verbos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. PODC. Atuando o quê? Nas áreas de administração, finanças, RH, marketing e operações. Então, assim, independente de se você é o presidente da empresa ou se você é um supervisor, você faz essas 4 funções. Vamos voltar no triângulo? Se você planeja, organiza, dirige e controla no nível estratégico, você faz isso para toda a organização. Se você está no nível tático, você faz isso nas áreas funcionais. Você planeja, organiza, dirige e controla na tua área. Ah, eu sou do departamento de marketing, então eu planejo, organizo, dirijo e controlo na área de marketing. Se eu sou um supervisor de linha de produção, eu faço isso, planejo, organizo, dirijo e controlo na minha linha de produção. Ficou claro? Então, por isso que eu falei que, assim, para quem trabalha, para quem já tem uma vivência numa empresa, numa organização, talvez fique mais fácil ver aquele triângulo. Se não ficou, você entendeu, mas não ficou fácil, é porque você talvez ainda não tenha essa vivência, que com o tempo você vai ganhar e vai conseguir utilizar o triangulinho. Então, assim, o que é cada um desses verbos? Lembra dos objetivos da eficácia? Então, planejar significa definir os objetivos e desenvolver as estratégias para alcançar. Então, assim, eficácia tem a ver com isso aqui, ó. Se você define o objetivo errado no planejar, quando a gente for discutir planejamento, a gente vai ver. Se você não souber para onde você vai, você não sabe que caminho você escolhe. Eu sempre brincava quando tinha aula presencial. Você acabou a aula, você vai descer, vai pegar um ônibus, vai pegar o seu carro e vai seguir um rumo só porque você sabe para onde você está indo. Se você descesse da faculdade e não soubesse para onde você ia, você não sabia que no ônibus você ia pegar. Ou você ia ligar o carro e ficar parado. Então, planejar é isso. Organizar é determinar o que deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer. Então, nós vamos fazer uma festa. O que deve ser feito? Como deve ser feito e quem vai fazer? Então, muitas vezes, a organização é como se fosse uma festa. Né? Você tem que definir. Vocês sumiram de novo para mim, gente. Não sei por que vocês estão sumindo da minha vida assim. Então, isso é organizar. Muitas vezes, organizar, sua mãe, seu pai, sua avó, sua vizinha, fala assim, nossa, como você é bagunceiro, você precisa organizar. Então, organizar tem médio a ver com isso. Mas você pode pensar assim, para organizar, eu estou aqui no escritório onde eu trabalho. O que eu devo fazer para organizar? Como é que eu vou organizar? Que coisa eu vou colocar em que lugar? Nesse caso, sou eu mesmo que devo fazer. Na empresa, você vai pensar assim, tem uma pessoa, vamos pensar no exemplo da padaria. Tem alguém que vai comprar farinha, tem alguém que vai fazer o pão, tem alguém que vai vender o pão, né? Tem alguém que vai ficar lá no caixa. Então, cada um tem uma função. Isso é o determinar quem deve fazer o quê. Isso está dentro da função organizar. Dirigir, liderar e motivar os membros da organização. Então, dirigir é fazer com que as pessoas façam aquilo que se espera delas. Vocês estão ouvindo a sinfonia de cães que está aqui na minha casa? Não. Baixinho, professora. Que bom, porque eles todos resolveram latir. São 6, nem imagino. Controlar. O que seria controlar? É verificar se o que deveria estar sendo feito está realmente sendo feito. Então, monitora o desempenho. As coisas estão caminhando como você planejou? Aí você verifica isso. Isso é o verbo controlar. Deu para entender o que é planejar, organizar, dirigir e controlar? Cada um desses verbos vai ser estudado separadamente, mas só para vocês terem uma ideia geral. Gente, para fechar aqui, existem diversos tipos de organização, para fechar essa nossa primeira aula. Existem diversos tipos de organizações. A natureza da organização influencia o trabalho do administrador? O que eu estou perguntando para vocês? Se uma organização é pública, privada, lembra que existiam vários tipos de organização? Lembra, Ellen?
Existiam vários tipos de organização, a pública, a privada, sem fins lucrativos. Você pode ter uma fábrica de sapatos, você pode ter uma fábrica de turbinas de avião, uma fábrica de... Como é que é o nome? A Garbone fabrica o que mesmo? Alguém falou na Garbone da última vez? São umas tampinhas, né? Tampa de plástico. Tampinha Tampa plástica. de plástico. Então, assim, o tipo de organização vai mudar o trabalho do administrador? É uma pergunta para você. Vai, professora, No que vai mudar? porque as empresas vão ter objetivos diferentes, vão ter planejamento diferente. Então, vamos trabalhar em cima do que a Beatriz falou. Eu disse para vocês que planejar, organizar, dirigir e controlar, todo administrador vai fazer. Mas ela está dizendo que vai ser diferente porque os objetivos a serem alcançados serão diferentes. Mas todo mundo planeja, organiza, dirige e controla? Sim. Os administradores, sim. Eu não entendi, Beatriz, desculpa, falei junto com você. É, porque eu respondi a mesma coisa que você tinha respondido. Então, gente, o que a gente responderia nessa pergunta? Os objetivos mudam, mas a natureza do trabalho do administrador é a mesma. Então, o que acontece? O que vai diferenciar também? Existe no trabalho do administrador também um conhecimento técnico. Então, vamos dizer assim, por exemplo, vou usar o exemplo de um técnico esportivo. Um técnico de basquete, de futebol ou de vôlei, ele tem que comandar a equipe, ele tem que motivar a equipe, ele tem que orientar a equipe, mas cada um tem um conhecimento específico, né? Um tem conhecimento de vôlei, outro de futebol, outro de basquete. Então, muitas vezes, você tem um conhecimento específico de uma área. Você é do setor de... Eu trabalho com saúde, então eu tenho conhecimento específico na área de saúde. O Luiz Felipe trabalha com banco, então ele tem um conhecimento específico da área de banco. Já a Ellen trabalha com confecção, então ela sabe muito de confecção. A Brenda trabalha no serviço público. A Lorena trabalha com meio ambiente. Então, assim, cada um tem um conhecimento específico. Isso varia também. Beleza? Tudo bem aí, Arthur? Tudo na boa, professor. Ô, A Arthur, internet estava ruim. você está em que bairro? Eu moro no Retiro. Ah, porque eu comecei dizendo que eu estava morrendo de calor. Eu estou vendo você de casaco. Só por Ah, isso. não, é que eu tô com um ventilador ligado aqui, ele deu um frio. Ah, tá. Entendi. Ô, Arthur, então beleza. Agora a gente vai passar para os slides. Não sei o que tocou aqui, mas alguma coisa tocou. Agora a gente vai passar para os slides de ambiente. Ih, fiz uma besteira aqui. Prontinho. Vamos lá. Tudo bem, gente? Vocês estão quietos? Vocês são assim sempre em todas as aulas? Tô aqui à toa, professora. Hã? Tô aqui à toa, estou preocupado, tem o jogo do Flamengo. Ah, é? Aí eu estou preocupada que eu não tenho mais leito. Se eu precisar de hospital, não vai ter leito. Tem que ficar quietinho em casa, professora. Eu fico, mas o problema é que você também pode ser contaminado por alguém, né? Que sai e volta. Eu quase não saio. Complicado. Vamos lá. Ambiente organizacional. Gente, ambiente não é necessariamente o meio ambiente, as árvores, os animais, toda a questão que a gente ouve tanto falar, né? O ambiente aqui para nós vai ter um outro significado. Então, vamos acompanhar aqui no slide. O administrador trabalha condicionado pelas restrições impostas pelos ambientes externo e interno da organização, mas mesmo assim tem espaço para ação. As restrições não o impedem de ter poder para influenciar o desempenho e os resultados da sua organização. Vou dar um exemplo do momento. Nós estamos discutindo, ninguém precisa dar opinião para a gente não começar a brigar, tá? Mas a gente está discutindo no país e na cidade se vai ter lockdown ou não. Então, o lockdown com certeza impacta as organizações, as empresas. Então, o que essa frase quer dizer? O administrador trabalha condicionado pelas restrições impostas pelo ambiente externo. Então, a prefeitura, o governo estadual podem decretar lockdown, né? Fecha tudo. Ambiente externo.
Embora haja essa restrição, pô, vou ficar 10 dias sem trabalhar. As restrições não impedem de ter poder de influenciar o desempenho e os resultados das organizações. O que aconteceu desde o ano passado, quando houve o lockdown maior? Algumas empresas conseguiram se adaptar, entregar, sei lá, mudaram o jeito de funcionar, outras não. Outras fecharam, se deram mal, faliram, enfim, não conseguiram. Então, o que esse conteúdo dessa matéria vai dizer para a gente, e esse momento é perfeito para entender? Tem fatores externos que estão fora da empresa. Então, o mundo está acontecendo, né? Mesmo sem pandemia, o mundo sempre aconteceu. E o que acontece no mundo impacta as organizações. E, por exemplo, o dólar está alto ou está baixo? Vocês têm investido muito dinheiro em dólar? Não, né, Arthur? Não está dando, não. O dólar está alto ou está baixo? Quanto está o dólar, Felipe? Está puxado, né? Acredito que em torno de R$ 6. Eu também não sei, não, mas se eu tivesse que responder, responderia isso. 5,56. 5,56. Então, o dólar está alto. O dólar, a variação do dólar, ou do euro, enfim, de outras moedas, impacta algumas organizações. Nem todas, mas impacta algumas organizações. Então, isso é elemento do ambiente externo. Vocês lembram do incidente lá, do acidente, não, como é que eu posso falar? Do atentado de 2001? Vocês lembram não, né? Que vocês deviam ser muito pequenos, quem já era nascido. Já ouviram falar do atentado Bin Laden, das Torres Gêmeas? Estava nem viva, Ana Carolina, né? Então, mas já ouviu falar? Eu estava, mas era pequenininha. Fala que sim. Quando eu conto uma coisa para os alunos, não é seu caso não, tá, Ana Carolina? Mas às vezes eu falo uma coisa antiga para os alunos, eles falam assim, mas eu não estava nem viva. Aí eu falo assim, mas eu também não estava quando Cabral chegou aqui e tomou a terra dos índios, e eu sei que ele chegou, né? Não é isso, Ana Carolina? É fato histórico, né? Então, assim, quando houve o incidente lá, o ataque, aquele ataque impactou a GE Selma, porque o movimento da aviação no mundo caiu muito, e isso impactou o funcionamento da GE. Então, assim, gente, esse é um exemplo de um fator externo que você não tem governabilidade. Vocês acham que as empresas têm governabilidade agora sobre a pandemia? Está havendo uma guerra, né? As empresas não querem que feche, o setor saúde fica discutindo se vai fechar, se não vai fechar, não é isso? Então, você não tem governabilidade. Muitas coisas, o preço do dólar, o preço do combustível, o preço da matéria-prima, os seus funcionários que estão adoecendo, enfim, um conjunto de coisas acontece no ambiente externo. E estes fatores influenciam o desempenho da organização. Isso é análise de ambiente. Eu sempre me preocupo porque os alunos não leem jornal, não se informam muito, e aí, assim, para administrador, gente, isso é fundamental. Porque se você não sabe o que está acontecendo no mundo, tudo bem, está acontecendo a pandemia, todo mundo sabe. E outras coisas, o que mais que está acontecendo? O que gera oportunidades ou ameaças para o teu negócio, para a tua área de atuação? Então, isso é análise de ambiente. Vocês estão entendendo? Fala aí para mim o que vocês estão entendendo. Acho que tudo, professora. Tudo? Fala aí um exemplo para mim. De quê? De fatores ambientais assim que influenciam as organizações. Fatores externos, né? Uhum. Depois a gente vai passar para os internos, tá? Deixa eu pensar, professora. Mas os outros podem ir pensando também, não é só ela que precisa dizer, não. Professor, eu tenho uma dúvida. As barragens, que tem sempre esses acontecimentos que as barragens estouram, isso é um determinante? Então, no caso, por exemplo, para a Vale, que é a empresa, você pode... Primeiro vamos entender se a barragem é dela ou de uma empresa parceira, isso não é o ambiente externo, é interno. Se ela não fez prevenção, coisa e tal, se foi um acidente, muito bem. Se ela não fez prevenção, a gente não pode dizer que foi um acidente. Mas isso são fatores, no caso, é um fator do ambiente interno, tá? Mas assim, por exemplo, lá em Brumadinho tem vários negócios. Quando houve aquele desastre, a cidade se tornou inviável, né?
para alguns negócios. Para outros, talvez tenha sido até bom, porque trouxe gente. Percebe? Então, isso impacta. Tem coisas que a gente não controla, né? Como na vida da gente. Entende, Felipe? Entendi, professor. E aí, Beatriz? Professora, eu pensei na questão da saúde mesmo, por conta da pandemia, que tem muito funcionário tendo que parar de trabalhar. Foi o exemplo que eu consegui pensar aqui agora. Imagina o que é tocar um hospital lotado, cheio de paciente e com os trabalhadores adoecendo também. Pois é, minha mãe trabalha no Santa Teresa e aí ela fala que, assim, teve uma época que tinham 5 funcionários da secretaria que estavam afastados. Ontem, na tribuna de Petrópolis, o diretor da Unimed, ele deu uma declaração, não sei se alguém viu, foi um vídeo de 8 minutos, que ele inclusive fala disso, né, na dificuldade de lidar com pessoas se afastando o tempo todo. Isso é gestão, gente. Isso não é medicina, isso é gestão. Então, assim, tem vários... É que a gente está muito com a pandemia na cabeça, né? Mas eu dei o exemplo... Professora, Sim. acaba que, como eu trabalho muito com isso, eu trabalho no setor administrativo, tudo que todos os professores falam me faz muito pensar no que eu vivo todo dia na empresa. Eu trabalho no setor de logística, a gente faz entrega para hotel, pousada, já até comentei aqui. Então, se fechar os 10 dias, né, os 10 dias no Rio, o que a gente pensou? Para a gente, aqui, no meu setor lá na empresa, pode ser que a gente acabe vendendo mais, porque as vendas caíram muito, porque os clientes estão com medo de fazer muito pedido, por exemplo, porque achar que a pousada vai encher, mas ele também está com medo porque ele não sabe qual vai ser os próximos passos do governo. E só que a gente pensa assim, se fechar, o pessoal vai subir para as pousadas, então acaba que a gente vai ter uma venda maior, porque realmente caiu muito, assim, caiu em 70, uns 30%, 20% da nossa venda caiu justamente por conta disso. Não porque não tem... não porque não tem... O pessoal está fechando, nem nada disso. Mas o medo dos donos das pousadas, restaurantes, de comprar muita mercadoria, suprimento, e a gente acabar não vendendo. Porque com medo, né? Dos passos que o governo vai tomar. Difícil, né? Obrigada, Lorena. Grande contribuição. Mais, gente? Professora, eu estava pensando no negócio que eu vi hoje, uma notícia, né? Não sei se você viu, que um navio de carga gigante, ele ficou preso no canal de Suez, acho que é esse o nome. Aí ele ficou preso porque o canal ele é meio estreito, que é feito para cortar um caminho. Aí acho que aconteceu uma tempestade, assim, um vento muito forte, e meio que empurrou o navio e ele ficou preso ali naquele canal, ele ficou atravessado assim. Aí, como é um atalho, aquele caminho, muitos navios passam por ali. Aí ele tá preso há horas. Prendeu todo eu mundo. vi aqui. Sim, aí ficou tipo uma fila de mais de 100 navios esperando. E isso acho que prejudica muito, né? Porque são navios enormes, com muita carga. Então, igual a BR-40 que fechou ontem, que com o caminhão de oxigênio trancou todo mundo. É exatamente isso, gente. Olha só, tem muita coisa que você não tem governabilidade. E a questão é como é que você lida com isso. Resumo da ópera é exatamente isso. Vocês estão geniais, entenderam tudo. Agora estão até mais animadinhos, né? Falando. Ainda bem. Espera aí, deixa eu voltar aqui no meu slide. Não sei se os professores ficam enlouquecendo vocês, abrindo e fechando slide, mas é que quando eu quero ver vocês, eu tenho que sair daqui. Aí eu fiz um slidezinho aqui, eu falando com vocês, vamos compreender como há fatores que influenciam o desempenho das organizações. Os administradores terão que lidar com isso, quer queiram ou não. Não tem jeito. Identificar e compreender o ambiente é fundamental para o sucesso do seu trabalho. É igual assim, você quer se colocar no mercado de trabalho, você tem que entender
o mercado de trabalho e saber o que influencia o seu desempenho. Então, gente, lembrando que tem ambiente interno. Lembra que eu falei para o Felipe que aquelas empresas que fazem manutenção nas barragens, se elas são a Vale ou empresas parceiras, elas podem ser vistas como ambiente interno. Vou falar um pouquinho dele mais para frente. E tem o ambiente externo, que a gente vai olhar o que é esse ambiente externo. Então, na figura que eu vou mostrar agora, vai mostrar o que é ambiente interno ou externo. Eu vou passar direto para a figura. Então, gente, isso é um exemplo. Só um minutinho. Não, desculpa, já voltei. Essa aqui mesmo. Estão vendo essa figura? O verdinho, esse verdinho aqui está a empresa, tá? A organização é a empresa, tá? Talvez vocês não estejam familiarizados com organização como sinônimo de empresa, mas eu vou sempre falar em organização. Então, aqui está a empresa. Meu mouse sumiu. Aqui. Organização. O verdinho, está aqui a seta. Macroambiente, ambiente externo, ou escreve aí, ou ambiente geral. São os 3 nomes que ele recebe. Então, assim, é tudo que acontece fora da empresa. Você está aqui na sua empresa, o mundo acontecendo, é isso aí. É esse contexto onde as empresas operam. E aí vocês estão vendo assim um negócio que parece um dente? Variável, 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 variável. Não fica preso à palavra variável, não. O que quer dizer isso? São aspectos desse ambiente que você deve estar atento, como a economia, tecnologias, políticas, os aspectos demográficos. O que seriam os aspectos demográficos mesmo? O censo demográfico ajuda vocês a pensar o que seriam os aspectos demográficos? Não faço ideia, professora. Então, os aspectos... Seria a questão de localidade? Localidade, como assim? Tipo assim, eu vou ter que entrar numa estrada de terra ou uma de asfalto? Não, o censo demográfico vai te dizer o quê? Quantas pessoas tem Petrópolis, gente? 300 mil, Tem, 306, eu acho. 300 e poucas mil pessoas. Quantas mulheres? Quantos homens? Em que faixa etária? Qual a faixa de renda dessas pessoas? Qual o padrão de cor dessas pessoas, né? Que mais? As pessoas são casadas, as pessoas são de que religião? Então, isso tudo são informações que o censo demográfico levanta. E para que precisa disso mesmo? para saber a demanda. Então, para você projetar o teu mercado. Então, assim, principalmente quem vai trabalhar com marketing, essas informações valiosas. Então, por exemplo, Petrópolis é um bom lugar para você ter produtos e serviços para idosos, porque aqui tem uma população idosa enorme. Pode ver que a fila da vacina não anda. Tem uma população idosa bem grande. Então, os aspectos demográficos influenciam. A cor da pele pode influenciar? Pode, talvez lugares onde a população tem a pele mais clara seja um bom lugar para você ter sua fábrica de filtro solar. Né? Vamos lá, variáveis culturais. As variáveis culturais dizem respeito à forma como as pessoas se organizam. Tem gente que diz que Petrópolis é uma cidade muito conservadora. Eu discordo um pouco. Mas, assim, aqui você não vai andar de biquíni na 16 de março, quando não tem pandemia, né, gente? Porque vocês não estão nem andando na 16 de março, que dirá de biquíni. Mas, em Cabo Frio, talvez seja mais normal, né? Então, esse é um exemplo. Aqui, por exemplo, falei exemplo já umas 3 vezes, né? As pessoas dizem, se Petrópolis é pequeno, todo mundo se conhece. Vocês já ouviram essa frase? Gente, vocês caíram? Tá, professora. Vou ter que voltar aqui para ver se vocês estão aí. A Beatriz já ouviu essa frase, mais alguém? Lorena, está aí? Eu também. Já ouvi também, professora. Gente, alguém pode me explicar de onde veio essa frase numa cidade de 300 mil pessoas? Vocês realmente acham que todo mundo se conhece? Ah, sei lá, professora, tem alguma coisa esquisita. Não, né? Todo mundo se conhece. Eu brinco que não é a cidade não é pequena, a renda é que é concentrada. Então, as pessoas se conhecem nos seus grupos sociais. Você conhece muita gente lá no Taquaril?
Tem nem Tem nem onde fica isso. É. Vocês não questionam essa frase, gente? Eu brigo com todo mundo que me diz essa frase. Então, assim, eu quando vou no Quitandinha, eu falo assim, gente, nem parece que eu vivo na mesma cidade que essas pessoas. Na Mosela também, acho a Mosela meio estranha para mim, assim, porque é um bairro, assim, longe, né? Eu sou mais ligada à área daqui de Itaipava. Então, assim, como assim todo mundo se conhece, Ana Carolina? Me explica isso. Professora, eu acho que é porque as pessoas frequentam muito os mesmos lugares. Tipo, jovens que frequentam muito a Praça da Liberdade. Aí, aquele meio ali, todo mundo se conhece. Então, mas então, são grupos sociais, né? São grupos sociais que se conhecem. Então, esse é um traço cultural aqui de Petrópolis, essa sensação que é quase todo mundo uma família, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é meio primo do príncipe, né? Você se sente um pouco prima do príncipe, Ana Carolina? Nem eu, não gosto nem um pouco. Não tem a riqueza? Não, nem gosto desse papo imperial, mas vamos voltar lá. Então, essa é uma questão, não é? Tá vendo? É uma característica da nossa cidade. Variáveis ecológicas, né? Ou do meio ambiente mesmo nesse sentido, e as variáveis legais. Variáveis legais, gente, não é a variável que, pô, saber variável show de bola, não, é relacionada à lei, tá? E sociais, as características sociais, que mistura às vezes um pouco com a demográfica, tá? Como é que essa população está estratificada socialmente, questão de renda. Então, assim, essas variáveis, de novo, vou usar o mesmo exemplo, é como se fossem lentes, né, que vão te ajudar a olhar um determinado assunto. Então, professora, mas o ambiente externo, o ambiente geral ou o macroambiente, que os três querem dizer a mesma coisa, nossa, o mundo é muito grande, eu vou ficar olhando o quê? Então, esses assuntos orientam um pouco o seu olhar para o ambiente externo. Além disso, o ambiente externo tem esse rosinha aqui, ó. Isso também é fora da organização, que é chamado de microambiente, ambiente operacional, e Ana Carolina, anota aí, ou ambiente de tarefa, é um outro nome também que é dado. E aí, o que é esse ambiente? São aquelas questões, são algumas coisas que estão muito próximas da organização. Eu digo assim, qualquer movimento que esses grupos fazem, eles afetam muito diretamente a tua organização. Porque quem são eles? São os clientes, são os fornecedores, são os concorrentes e são as agências reguladoras. Então, por exemplo, a Ana Carolina trabalha numa empresa que está fabricando vacina. Olha, que ótimo, está fabricando vacina para a Covid. Nós vamos ter uma vacina. Quem define se a vacina vai ser aprovada ou não? Gente, Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora. Outro exemplo de agência reguladora. Arthur, acorda aí. Ancine, professora. Ancine, Agência Nacional de Cinema, né? Outra. Tem várias, Professora, gente. a OMS entra? Então, a OMS não é exatamente uma agência reguladora, porque ela não tem esse poder, né, sobre nós. As agências reguladoras, elas regulam, né, elas definem regras para o funcionamento de um determinado setor. Tá? De uma forma bem simples, é isso. Então, ô Felipe, você tem telefone? Anatel. Tem. Anatel, muito bem. Então, quem regula aí o teu telefone, que deve funcionar mal, né, Felipe? Todos os telefones funcionam mal. O Detran, na verdade, ele não define regras. O Detran, até porque o Código Nacional de Trânsito aí é uma variável legal, né? O Código Nacional de Trânsito é que define as regras. Então, as agências, o que a gente tem de agência? A gente tem a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, a empresa Águas do Imperador é regulada pela ANA. Nós temos a Anatel, de telefonia, nós temos a ANEL, nós temos a ANAC, que o Guilherme colocou, que é a aviação civil. Mais alguma? Anvisa, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. E basicamente isso. Todos os setores têm agência? Não. Mas tem legislação. Tá? Então, por exemplo, todas as empresas têm que seguir a legislação trabalhista, né? Ou pelo menos deveriam.
Não é isso? Então, gente... Professora, Senhor. o PROCON é? Então, o PROCON, ele também não define a regra, né? Ele verifica, e não é exatamente verifica, mas, enfim, ele verifica, vamos chamar de verifica, por falta de uma palavra melhor, o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Não podemos esquecer nesse dia. Não sei. Então, é porque assim, a agência, ela define regras. Claro que tem legislação. Tem que avisar ele, tem que fechar, cara. Eu não vou me dar a chave para nós. Gente, eu vou pedir aí para alguém fechar que barulho em casa todos nós temos, né? Eu não posso fechar o meu, porque senão vocês não me ouvem. Então, assim, o PROCON é um pouco diferente também das agências, tá? O PROCON não é um órgão regulador, tá? A regulação é um conceito de definição de regras. Beleza? Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Não estou vendo o chat aqui. ANAC, beleza. Então, vamos ver, gente. E aqui o branquinho é o ambiente interno, tá? Então, aqui está a empresa, o rosinha é o ambiente mais próximo. Qualquer movimentação dessa galera aqui tem um impacto muito direto na organização. E aqui são aspectos do ambiente externo que você tem que observar. Isso aqui influencia o planejamento da empresa? Sim. Alguém pode me dar um exemplo? Professora, sei lá, se a pessoa está uma empresa em Petrópolis ou no Rio, o objetivo, planejamento de quantidade de venda e tal vai ser diferente. Sim, sim. Falando em verba, por exemplo, o dólar subiu, você importa matéria-prima. Isso impacta teus custos, você pode ter que mudar todo o seu planejamento. O navio encalhou lá, esqueci onde ele encalhou. Eu não vi essa notícia. Foi a Ana Carolina, né, que falou. A Ana Carolina depois me conta onde ele encalhou. Foi no canal de Suez, né? Isso. O navio encalhou, não vai entregar a tua mercadoria. Isso impacta teu planejamento? Imagina você esperando um carregamento de chocolate para ovos de Páscoa. Eu vi que nessa notícia, professora, deu um prejuízo de mais de 15 milhões ou 15 bilhões de dólares só desse navio aí parado no meio do caminho. Eu vi muitos comentários das pessoas falando que tiveram que mudar o planejamento da empresa deles porque a mercadoria ia atrasar. E alguém podia me dar um exemplo dos concorrentes? Como assim, professora? Em qual sentido? Um exemplo de concorrente que influencia o desempenho. Fala, Lorena. Acaba que a gente tem muito disso, porque esses dias a Casa Marambaia, ela inaugurou tem pouco tempo, e é um cliente assim, que compra muito, muito, muito mesmo. Compra com a gente. Ele queria Endívia, mas Endívia a gente desce um caminhão terça e quinta-feira. Ele tem que encomendar com antecedência, porque a gente tinha falado, a gente não tem mercadoria que o cliente não usa sempre, porque a gente acaba tendo prejuízo, vai jogar mercadoria fora, né? Não tem como. Só que eu falei assim, não, amanhã tem caminhão descendo para o Rio, a gente consegue para você, eu tento comprar. Não acharam o Endívia no Rio, e o cliente estava maluco querendo, olha, eu preciso dessa mercadoria. E eu ligava para tudo quanto é mercado na cidade, para o Horto de Itaipava, e procurando tudo, não achava. Aí tá, aí eu falei assim, pronto, perdemos o cliente. Aí passou umas 2 semanas, ele ainda continuou com a gente. Umas 2 semanas atrás, ele parou de fazer pedido, assim, fazendo um pouquinho de pedido, fazendo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Aí, chegou um certo dia, ele passou um pedido. Meu pai, ele trabalha comigo lá também. Meu pai supervisou lá junto comigo, separou a mercadoria todinha. Nisso, veio um concorrente nosso e falou assim, aqui, a gente não tem lá, você consegue me vender um aipo? Aí foi, pegou tantos aipos. Aí tá, passou 5 minutos, o cara do Marambaia cancelou o pedido todinho. Meu pai falou assim, ele fez o pedido de um cara lá. Foi dito e feito, meu pai mandou mensagem para ele.
Acontece muito. Perfeito. Ô, Lorena, qual é a empresa que você trabalha mesmo? Petra Verde. Mas é daqui do Bonfim? Ah, não, é mercado, né? Itamaraty. 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 É, Como é que é o nome da super... dona do Petroverde? Cristiane. Ela Já foi nossa trabalhou aí. aluna. Já trabalhou, foi aluna, foi ela, a Deise trabalhou lá também. É, exatamente. Eu fui da banca de monografia. Você manda um beijo para ela. Pode deixar. É, muito bom, muito bom. Todo mundo sabe o que é Endívia? Não, né, gente? Que troço Nem eu sabia. Que troço esquisito é esse que ela está falando? Endívia eu só vejo no horto-mercado. Eu nem compro, Aí porque é ele um voltou negócio a comprar com a carésimo. gente. Aí ele voltou a comprar com a gente, né? Tá passando, voltou porque o outro fornecedor, os produtos dele são mais baratos, é mais em conta, mas a qualidade é péssima. Então, às vezes, a gente prefere vender um pouquinho mais caro e a gente tem Castelo de Itaipava, compra com a gente. São muitos clientes bons, sabe? Dizem que os produtos de vocês são muito bons. Eu nunca comprei, mas dizem que é. Aí voltou a comprar com a gente. Tem uma caixa de Endívia lá que a gente vai jogar fora porque não comprou. Vai precisar só para sexta-feira. Vai ter sexta-feira, mas vai ter estragou. Nossa, aí, negócio caro, né? Quanto custa uma Endívia? Nossa, não gente, sei, Endívia é uma folha, né? Parece um alface americano. É um negócio chique, gente. Viu, Ana Carolina? Endívia é um negócio chique. Também não como isso não, gente, porque eu acho muito caro, inclusive. Nem acho graça naquilo. Muito bem, Lorena. Excelente. Então, gente, tudo certo aí com o ambiente para vocês? Vamos passando aqui, então. Eu ia dar um exemplo de alguma coisa para vocês, esqueci. Então, já vimos esse, vamos ver aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Por que você tem que estar ligado aí nessa questão do ambiente? Então, assim, as empresas podem adotar estratégias de monitoramento, de adaptação ou de reação ao ambiente. O monitoramento, vamos lá, o primeiro, capacidade de perceber os sinais de mudança nos fatores que vão influenciar a sua empresa. Então, assim, a Lorena está lá na Petro Verde, ela está vendo a movimentação que está acontecendo. Então, assim, teve uma chuva muito forte, acabou com as plantações. Vai te impactar? Totalmente. Totalmente. Provavelmente pode faltar mercadoria e os preços vão subir. Então, você tem que monitorar para você saber o que vai acontecer. Você se adapta, define ações para se adaptar ao que está acontecendo, né? E você tenta reagir. Então, eu vou dar um exemplo, vamos tentar ver se a gente consegue construir um exemplo de reação a essa chuva, enfim, aconteceu alguma coisa. Ela pode tentar trazer coisas de outros lugares, né? A adaptação, ela poderia tentar vender uns legumes congelados, alguma coisa para tentar suprir essa demanda. Ela estaria se adaptando, mudando, e estaria reagindo, fazendo uma ação para alterar esse ambiente. Então, ao invés de buscar fornecedor aqui de Petrópolis, ela buscaria em outro lugar. Resumo da ópera. Você observa o que está acontecendo para você definir que ações são necessárias para você sobreviver dentro dessa situação que você está vivendo. Ok? Isso é o tempo todo, gente. A gente também é assim, né? A gente precisa reagir para se adaptar ao que está acontecendo. No ano passado, por volta do dia 16, 17, a fase fechou, suspendeu as aulas, falou para a gente colocar atividades no Moodle para os alunos, manter a comunicação, coisa e tal. Logo depois, eles compraram a licença do Zoom e nos orientaram a dar aula no Zoom. E a gente teve que se adaptar. Assim, no início era difícil, né? Grave, sobe, não sei o quê, coloca link, coisa e tal. Isso que eu faço agora, sem nem prestar atenção. No início foi tudo muito difícil, mas a gente se adaptou. Né? Quantas vezes vocês são mais novinhos, né? Vocês não tiveram que se adaptar a certas situações, né? Vocês devem ser acostumados a ter aula presencial, né? Eu não sei quem já fez alguma atividade ou algum ensino EAD, mas a gente vai se adaptando. As empresas, a mesma coisa. Alguém sabe me dar um exemplo de alguma empresa que mudou aqui a forma de agir, de atuar, que sobreviveu ou que não sobreviveu?
Estou aguardando, tá? Professora, tinha um cliente lá da empresa que ele tinha ele tem, né, uma hamburgueria e essa hamburgueria dele tinha como você ir comer como um restaurante normal. Por conta da pandemia, ele tirou esse negócio, ele fechou a hamburgueria, mudou de lugar e abriu uma cozinha só com delivery. Então, o restaurante dele hoje não tem mais como você ir presencial, só pedir pelo iFood, no caso. Perfeito, tá vendo? E tem milhões de casos. Obrigada, Arthur. Milhões de casos. Mais um. Lorena ia falar? Não, a maioria dos nossos ficaram assim também, porque a gente tem muito restaurante. Então, Katsura, que atendia comida japonesa, voltou a atender presencial, mas assim, na época da pandemia, a gente atendia eles assim, a gente fazia as entregas, eles pizzaria também, DOC, a gente atendia Domino's, então todo mundo. O DOC eu sei que você consegue ir lá e na época eles estavam fazendo entregas. O Domino's eu não sei se tem como você ir lá comer, mas eu acho que eles são só delivery. Mas a maioria, Faustino era um cliente, aconteceu isso, então a maioria. Majorica, Maiorca. As academias de ginástica tiveram que se adaptar também, né? Tem muita academia que você tem que... Eu não sei como é que estão funcionando aqui, porque não estou frequentando nenhuma, mas que você agenda horário para ir, você não pode mais ir no horário que você quer. Algumas instalaram umas barreiras, né? Umas coisas de acrílico. Professora. Sim. Por exemplo, minha mãe, quando ela estava matriculada na Smart Fit, se eu não me engano, lá eles estavam fazendo esse processo de agendamento de horário para poder ir malhar lá. Entendeu? Isso, então, tiveram que se adaptar, tiveram que mudar, muitas vezes essas mudanças implicaram em custos, em mudança no processo de trabalho, em treinamento novo para as pessoas que não estavam acostumadas, né? Muita coisa, muita coisa. Da aula de ambiente na pandemia ficou fácil, né? Porque todo mundo entende como é que o mundo externo, de repente, vem e vira tudo. Só que isso não acontece só na pandemia, gente. Isso acontece talvez com menor intensidade, mas em alguns momentos com muita intensidade também. Muda uma situação, dá uma banda na tua empresa e você fica aí, né, meio perdido na vida. Vocês não são da época que tirava foto, né, que tinha que revelar coisa e tal, mas foi uma empresa que foi a Kodak, né, o caso da Kodak, é uma empresa que foi muito afetada pela mudança de tecnologia. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá aqui. Peraí que eu pulei, mas pulei errado. Então, agora, eu já falei para vocês que o curso de administração, a área de administração, adoram a palavra inglês? Já falei isso para vocês, né? Então, Ana Carolina, agora nós vamos falar dos stakeholders, tá? Que são os grupos de interesse. Então, uma das coisas importantes na análise de ambiente é você identificar os stakeholders. Você identifica, determina se eles são importantes ou não, qual o tipo de impacto, quais são aqueles mais importantes, né, aquilo que a gente chama de stakeholders críticos, e desenvolve uma abordagem diferenciada para acompanhar esses stakeholders. Mas, professora, quem são os stakeholders? São esses aí, ó. Então, fornecedores, olha, parte deles, vocês estão vendo com aquela corzinha rosa? Parte deles também são do ambiente operacional. Então, os stakeholders são esses aí. Você tem que identificar quem são os seus clientes mais críticos. Às vezes, você tem uma carteira de clientes assim. Você tem, vou fazer um número pequeno para a gente não se perder. Você tem 5 clientes principais. Um deles te compra 10% daquilo que você produz, mas um deles te compra 60%. Então, quem é o teu stakeholder mais crítico do ponto de vista dos clientes? Esse que te compra 60%, porque se você perder ele, você perdeu 60% daquilo que você vende, concorda? Então, assim, não é porque você tem clientes que eles são todos iguais. Certo, gente?
Vamos ver, a mídia, por exemplo. A mídia, vocês, assim, jornais, TVs, coisa e tal, você pode identificar que uma determinada emissora tem mais audiência com seu público. Então, talvez você tenha que monitorar, tanto para você pensar em alguma propaganda ali, ou se ela fizer uma abordagem que pode ser negativa para a tua empresa, então você monitora isso também. Peraí, gente. Engasguei. Serviços terceirizados, caso você tenha, concorrentes, né? Então, foi a Nicole? Não é Nicole o nome dela, peraí, que eu vou ver aqui. E a Lorena. A Lorena falou dos concorrentes dela, o concorrente tomou logo o negócio dela, então, quais os concorrentes que você deve estar mais atento? Os fornecedores. Fornecedor é uma coisa também importante, assim, primeiro, se o teu fornecedor começa a te fornecer uma coisa de má qualidade. A outra coisa é se ele começa a perder prazo. Imagina se o fornecedor de Endívia da Lorena começa a deixar ela na mão. Quantos clientes ela pode perder? Os colaboradores seriam quem? Os funcionários, minha gente, os trabalhadores. Né? Que hoje as pessoas chamam de, alguns, né? Chamam de colaboradores. Os acionistas, qual a importância dos acionistas? Investimento dentro da empresa, professora? Tanto o investimento como assim, se você começar a desagradar, todo mundo já pensou começa a vender a ação da tua empresa? Valoriza. O que acontece? Todo mundo tem clareza disso? Tem até alguns filmes que mostram isso, né? Todo mundo vende, o preço sobe ou desce? Desce. Só uma pergunta? Claro. Todo mundo Se vende sobe uma ou ação. desce quando vende, é isso? O preço desce, ué. O preço desce. Ou abaixa. Né? Então, e aí a sua empresa valoriza ou desvaloriza? Desvaloriza. Então, muito bem, Arthur. Excelente. Então, os acionistas. O meio ambiente eu já dei exemplo, né? Assim, as próprias tragédias naturais. Ok, minha gente? Vocês têm dúvidas? Deixa eu mostrar o último mapinha aqui para vocês. O Arthur está um pouco abalado por causa do jogo do Flamengo, mas os outros estão achando um pouco desanimados também. Então, esse mapinha aqui, ó, é um mapa mais geral dos stakeholders, tá? Exemplos. Então, uma coisa, sabe, Brenda, que as pessoas não sabem, as pessoas falam assim, o governo. Governo, nós temos 3 aqui no Brasil, o municipal, o estadual e o federal. E eles 3 são stakeholders. Então, assim, por exemplo, os impostos. Tem imposto municipal, tem imposto estadual, tem imposto federal. O que mais que tem aqui que a gente pode falar? Investidores, eu falei em acionistas, aqui está separado, investidores e acionistas. O que seriam consumidores ativistas? Não sei. Alguém sabe? O que é um ativista? Professora, posso me arriscar a dizer. Isso, estamos aqui para isso. Por exemplo, os veganos, sei lá. Eu me esforço bastante para ser, mas ainda estou com uma certa dificuldade. O que é? Vocês deixam de consumir ou consomem algum produto de uma empresa por algum compromisso que ela tenha ou deixe de ter? Sim. Sim. Eu me lembro uma vez que tinha uma marca muito famosa, a Zara. A Zara foi denunciada por trabalho escravo. E aí eu perguntei assim, alguém aqui compraria na Zara? Aí 2 alunos levantaram o braço e disseram que sim. E eu nunca mais esqueci isso, porque assim, eu jamais compraria numa loja que faz trabalho escravo, que usa trabalho escravo. E aí, mas é isso, assim, para algumas pessoas isso é importante, para outras não. Não é? Então, por exemplo, cadê o Arthur? Arthur, você está aí? Estou aqui, Arthur, professor. por exemplo, tinha uma época que tinha um posto de gasolina chamado Ali, que era patrocinador do Flamengo. Eu jamais abastecia no Ali, nunca. Que preconceito, professora, que bobeira, cara. Nunca que eu abasteço meu carro no patrocinador do Flamengo, entendeu?
teve o Palmeiras, foi um time que foi muito vitorioso numa época que ele foi patrocinado pela Parmalat. Essa empresa de leite, né? Você não lembra disso, não, que você não era nascido, não era? Não, mas eu conheço a história Conhece a história, né? do Palmeiras de Parmalat, sim. Então, você acha que um corintiano tomava leite Parmalat? Eu não, por isso que meu plano é a 1000. Nunca que eu usei Unimed na minha vida. Pavor da Unimed. Por causa do Fluminense, tá vendo? É. Então, é isso, gente. Tá vendo como muita gente... Ô, Ellen, você é ligada nisso? Professora, mais ou menos. Igual, vamos supor assim, se alguém falar para mim assim, pô, a Nike, eles fazem trabalho escravo. Bom, eu vou continuar comprando tênis da Nike pela qualidade que o tênis tem, entendeu? Entendi. Seria mais ou menos assim. Mas fala certas coisas eu não sou muito ligada a isso, não. Mas você é ligada em alguma que você possa dar o exemplo? Não tem certo ou errado, não. A pessoa é ligada no que ela é, ué. Geralmente eu gosto de consumir o produto pela qualidade dele. Então, gente, é isso. As empresas, elas lidam com isso. Então, eu, por exemplo, eu não sou muito de cosmético, não, mas eu não uso produto testado em animal. Vocês usam? Eu também não uso, não, professora. Então, quer dizer que eu estou mais certa que vocês? Não, não é nada disso, gente. Aqui não é um campeonato de quem está mais certo e quem está errado. Por exemplo, se usar trabalho escravo, para mim, acabou. E tem muita denúncia. Sim, até parou um pouco, porque agora a gente só fala em pandemia, né? Eu não uso. O que mais? Empresas que têm histórico de desastre. A gente tenta, né? Nem sempre a gente consegue, né? Não usar. Mas empresas que têm histórico de desastre ambiental, coisa e tal. Então, assim, fala. Tem o Carrefour também, né, professor? Você sabe do Carrefour, teve aquela história com aquele rapaz no ano passado, né? Mas foi mais de uma já, né? E há 2 anos atrás teve uma história do Carrefour com um cachorro, acho que lá em São Gonçalo. E vocês sabem o seminário de temas do segundo período, do Atividade Integradora? Teve um grupo que fez um trabalho brilhante sobre o Carrefour e a questão animal. Foi muito legal o seminário de temas dele sobre o Carrefour. Então, hoje a gente tem muito esse perfil do consumidor ativista. E isso impacta as organizações, porque tem que vai lá e detona nas redes sociais, né? Os influenciadores digitais, muitas vezes, eu sigo alguns podcasts que detonam certas marcas. Professora, tem uma coisa que as pessoas evitam de consumir, a Adidas, porque um dos fundadores da Adidas na época, um deles fazia parte do Partido Nazista, né, porque a Adidas foi criada e ainda existiu o nazismo. Não que eu não sei se hoje existem mais. Na época era... Exatamente disso que a gente está falando. Não estamos julgando nem a empresa, nem as pessoas. Mas, sim, enfim, então, exatamente as pessoas isso. não usam, tem gente que não usa a Adidas por conta disso. Tem vários casos. Quando uma empresa apoia determinados políticos, se envolve com política e aí desperta amores e ódios, né? Então, é isso. Tem gente que, sim, não tem problema, nem pensa no que está consumindo. Consome qualquer coisa independente disso. Tem um grupo de pessoas que já está mais ligada nisso. Fala. Esses dias eu vi uma postagem que deu até uma dor, assim. Por exemplo, a autora de Harry Potter, né? Tem um pessoal que não gosta dela porque ela é meio polêmica. Aí, esse dia eu vi uma postagem de uma menina que pegou os livros que tinha e queimou todos, fez uma fogueira com eles, entendeu? Pessoas que não compram mais os livros por causa disso. É exatamente isso, Até, assim, cantores, né, atores, né, envolvidos em certas situações. Então, as redes sociais também potencializaram o ativismo, né? Então, tem os influenciadores e se você desagradar... Né? Alguém aqui é influenciador? A gente já teve uma aluna que era uma influenciadora. Alguém aqui é influenciador? Eu também não sou, não, gente. Não influencio nada. Tem meia dúzia de seguidores. Mas, assim, você cai num influenciador para o bem ou para o mal, eles detonam você. Então, assim, falando do ativismo, né? A Nike, foi a Ellen que falou da Nike, né, Ellen?
não é, agora não tem a ver com ativismo, não, mas tem aquele videozinho daquele tênis da Nike se destroçando no pé de um jogador. Viu isso, Arthur? Há uns anos atrás, foi um jogo de... Vi, professor, jogo de basquete. Um dos primeiros jogos da carreira do cara, ele torceu o pé por causa do tênis da Nike. Aí ele caiu em cima. O tênis foi destruído, né? No meio do jogo, não foi? O tênis arrebentou. Foi um dos primeiros lances. Ele é cotado como uma das maiores promessas do basquete hoje em dia. Aí o tênis estourou no pé dele e ele ficou, sei lá, 9 meses sem jogar. Então, gente, eu até tinha esse videozinho na minha plataforma. Se eu resgatar, eu vou colocar para vocês verem, que é muito impressionante falando da Nike. E aí, por que você tem que monitorar o ambiente? Enquanto vamos dizer que a Ana Carolina é diretora de marketing da Nike. E aí ela tirou um final de semana, assim, para comer um churrasco, passar no campo, coisa e tal. E aí, foi no mesmo final de semana que ocorreu um negócio desse. Quando a Ana Carolina voltar do campo, a imagem da Nike já foi destroçada nas redes sociais, porque esse vídeo assim viralizou de uma forma, porque tudo espalha muito rápido hoje. A tua empresa faz uma besteira, acontece alguma coisa, rapidamente aquilo, né? E você não tem mais controle. Aquilo vazou. Esse não é um mundo que eu gosto, mas é um mundo que temos. Então, percebe a importância de você estar atento, você identificar onde pode dar problema e rapidamente você ter ação corretiva e correr atrás, enfim, porque tem empresas especializadas em limpar nome na internet, né? Jogador de futebol que é assim, né, Arthur? O cara sai, faz um monte de bobagem, não sei o que, aquilo aparece, vira vídeo, não sei o que, aí depois ele contrata uma empresa para, né, dar uma sumida com aquilo, fazer umas ações. As empresas é a mesma coisa, gente. Esse é o nosso mundo. Vocês também são assim? Quando vocês fazem bobagem, vocês caem na rede social, vocês contratam alguém para dar uma arrumada? Vocês não fazem essas coisas, né, Brenda? Não, até porque se eu fizesse, eu nem teria dinheiro para contratar a empresa. Imagina, Mas é assim, não é, Arthur? Volta e meia explode. Daqui a pouco some, cara. Você nem consegue achar direito aquilo. Você acha que não limpa. Mesma coisa, as empresas fazem a mesma coisa. Tem empresas especializadas nisso. Deixa eu ver se foi nosso último slide. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver. Aqui, professora, a Tássia, eu acho, falou aqui que a internet dela estava ruim. Tá ruim, sei lá. Tássia é aluna nova? Não sei dizer. Cadê a representante? Ô, Luma, eu falei para uma aluna entrar em contato. A Tássia é aluna nova, sim. Ela me mandou mensagem. Ah, tá. Ela já está no grupo? Tá, eu coloquei. Tá. Então, gente, o último tem também defesa do consumidor, nessa fotinho aqui, ó. Peraí, ao invés de compartilhar, eu abri o chat. Aqui no cantinho também tem mulheres, né? Sabem que essa é uma pauta importante hoje, grupos de minorias, funcionários antigos. Então, assim, esse mapinha aqui, ele detalha um pouco mais os stakeholders. Vamos passar agora. Tinham 2 ambientes, vocês lembram? Quais eram mesmo? Interno e externo? Interno e externo. Gente, só um instante que eu vou tentar mudar de fone, que esse fone está me machucando. Só um minutinho. É que meu computador não funciona sem fone, então eu tenho que trocar. Vocês podem falar, tá? Professora, eu não estava no começo da aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está falando? Não tem nada a ver com a matéria. Mas a faculdade, como é que vai ficar? Sou eu, Arthur. Ah, fala, Arthur. A faculdade, como é que vai ficar vai continuar normal nesses dias? A gente ainda não sabe. Espera aí que agora eu vou trocar. Estão me ouvindo? Sim. Arthur, eu dei uma... Peraí, que tá tudo enrolado ainda.
Agora vai, hein? Eu falei para o pessoal que a faculdade ainda não se posicionou, porque tem um imbróglio jurídico aí, que tem um decreto estadual, tem a legislação municipal. Lembra que eu falei que tem 3 governos? Então, Sim, então ainda depende um pouquinho disso. Mas tá eu bom. acredito que até amanhã eles deem uma definição, tá? Nós mesmos, professores, ainda não recebemos essa orientação, Tá bom, professora. tá? E aí eu também falei, Arthur, que caso seja feriado, eu vou reorganizar a plataforma, porque se for feriado, eu acho que eles vão suspender o feriado de 21 e 23 que eles estão antecipando, que eu nem sei que dia que cai. Mas caso caia na nossa aula, eu vou reorganizar a plataforma, tá? Então, Tá gente, bom, agora professora, obrigado. nada. Vamos falar agora do ambiente interno e da cultura organizacional. O ambiente interno, gente, tem a ver com a personalidade da organização. E essa personalidade ela é espelhada onde? Na cultura organizacional da empresa. Cultura é um tema tão complexo que no final, acho que no 7º período, vocês têm uma disciplina de cultura organizacional. Tá? É um tema bastante complexo que a gente só vai dar uma olhadinha nele agora para poder falar de ambiente interno, beleza? Então aí, então lendo aqui o significado, lendo aqui o conceito, cultura organizacional é um conjunto de significados compartilhados pelos membros da organização, expressa e produzida por meio de histórias, rituais, lendas, símbolos, linguagens e cerimônias. É como equivaleria eu dizer para vocês que, por exemplo, a família de vocês tem uma cultura, tem uma personalidade. Lembra que na última aula eu falei para vocês? Perguntei, acho que uma pessoa só era casada, e eu falei assim: cada família tem um modo de ser, tem as suas histórias, tem os seus símbolos, tem as suas linguagens, tem as suas cerimônias, né? Cada um celebra as coisas de um jeito. Ah, na minha família ninguém faz festa de aniversário porque a gente não gosta. Ah, na minha família tem aniversário, todo aniversário é um churrasco. Ou todo aniversário. Lembra que eu falei da comemoração de Natal? Que eu conheci uma pessoa que comia caruru no Natal? Lembra que eu contei isso? Então, gente, a empresa, a gente vai dar o nome desse modo de ser de cultura organizacional, tá? É o jeito de ser. Eu falei assim, por exemplo, o Bradesco e o Itaú são 2 bancos, né? Mesma natureza, 2 bancos, mesmo tipo de empresa, de negócio. Apesar disso, eles têm cultura organizacional diferente. Eles têm modos de ser diferentes. Eu já tive vários alunos que trabalharam num banco e no outro. Acho que aqui não tem ninguém, né? Tem alguém que trabalha nesses bancos? Ou em outro banco? Então, quando eu tenho alunos que trabalham, sempre aparecem vários relatos de como é que funcionam diferentes, até pelo público, né? Fica parecendo que Itaú e Bradesco é a mesma coisa, mas o Bradesco é um banco mais popular, enquanto o Itaú é um banco mais elitizado. Então, assim, o jeito de ser da organização, ele é diferente no quê? Então, o que é essa frase aqui de baixo? A cultura se expressa nas políticas de recursos humanos, nos estilos de liderança, na forma como se toma decisão e até no ambiente físico e tecnológico da organização. Então, tem organizações que são mais tecnológicas, menos tecnológicas, que o ambiente é mais formal. Até a roupa que as pessoas usam, de uma organização para outra, pode variar. Se você não exige uma formalidade maior ou uma formalidade menor. Por exemplo, banco, em geral, os gerentes trabalham de terno, não é? Tanto tempo que eu não vou num banco, não é? E as mulheres usam uma roupinha assim mais, um taierzinho, uma roupinha mais tchan, não é? Então isso é um jeito da organização bancária. Isso é a cultura organizacional. Beatriz já estudou em outra instituição, né, Beatriz? Já, professora. Não é um pouquinho diferente daqui, ó? É bastante até. Não é? Aham. É só uma questão dos professores? O que você observa? Fala para mim. O ambiente da... Eu não conheci direito assim, o ambiente da fase, né? Mas lá, com certeza, era uma coisa bem mais, talvez, uma infraestrutura tecnológica melhor. Diferente, né? Um ambiente menos formal, talvez. Então, assim, a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Mas os alunos, até como é que é o nome dele, que fez a aula inaugural com vocês? O Igor, né? O Igor veio do IBMEC.
E aqui, gente, não é uma comparação se a instituição da Beatriz é melhor, se a do Igor, o IBMEC era melhor, não é esse o ponto. E o Igor sempre falou, em todas as palestras que ele dá, ele fala assim, quando eu cheguei na fase, eu me senti acolhido. Era uma instituição menor, o coordenador do curso me recebia, estava sempre de portas abertas, eu comecei a conhecer os professores e comecei a trocar sobre a minha empresa com eles, não sei o quê. Então, este é o jeito, não, de novo, não é melhor nem pior, mas este é um jeito de ser que faz parte da nossa cultura organizacional, que é diferente de outros. Eu estudei na PUC, a PUC é uma instituição grande, né? Completamente diferente da fase. Então, cada um tem o seu jeito de ser. Isso é a cultura, ok? Então, a cultura é composta pelo quê? Pelas histórias. Então, assim, vamos pegar as instituições que a gente está falando. A gente está falando da PUC, do IBMEC, da ESPM, não é ESPM, Beatriz? E da Unifase. Cada uma tem uma história, uma construção, como é que elas cresceram, como é que elas se desenvolveram, de onde elas surgiram, igual a família, né? A família da Ana Carolina é diferente da Beatriz, que é diferente da Brenda, que é diferente da minha. Cada uma tem uma história, boa ou ruim. Ah, não, mas a minha família tem uma história de tragédia. Pois é, então, a sua tem uma tragédia na família. Então, isso tudo faz com que o seu jeito de ser seja diferente. E, no caso, o seu jeito de ser é a empresa. Tem rituais. Eu me lembro uma época que eu fazia compras no Bramil, de Itaipava. E eu chegava bem cedo, que eu deixava minha filha na escola e ia no Bramil. E eu me lembro que quando eu chegava antes das 8, às 8 horas, tocava uma musiquinha. Eu não me lembro se era uma oração ou se era uma musiquinha, tá, gente? Essa parte eu esqueci. Mas tocava uma musiquinha ou se fazia uma oração e os funcionários ficavam assim perfilados e você passava no meio. Então, todo dia de manhã tinha esse ritual. Na fase, alguém aqui é funcionário da fase? A fase, por exemplo, tem uma festa de Natal, que não houve no último semestre, que os funcionários adoram. Tem sorteio. Nossa, eles sorteiam muita coisa entre os funcionários. Eu já ganhei presente de sorteio. Assim, sorteiam televisão, eletrodoméstico, um monte de coisa. Isso é um ritual da fase. E eles sempre dão um panetone para os funcionários. Então, a minha filha, quando era pequena, ela sempre tinha umas latas, eles dão panetone em lata. Ela sempre tinha umas latas daquelas, vocês sabem, aquelas latas de panetone? Eu nem gosto de panetone, não, mas eu adorava as latas, porque aquelas latas eram ótimas para organizar os brinquedos dela. Então, minha filha cresceu com aquelas latas. Então, isso é um ritual da fase. Começa a chegar no final do ano, todo mundo começa a falar no panetone. Alguém sabe um ritual? Tem ritual na sua empresa, Lorena? Você está aí? Oi, então sim. Tem algum Então, tinha também, tinha. Só que na época eu não trabalhava aqui ainda, meu pai trabalha há bastantes anos, então eu ia como, né, acompanhante dele. Mas aí dava também, o Júnior, né, que é o marido da Cristiane, ela também alugava um sítio, alguma coisa assim. A gente ia, ficava, passava o dia, sorteava também, aí depois né, com o passar do tempo, foi apertando as coisas. Pois é, às vezes as coisas vão ficando mais difíceis. Perfeito. Alguém mais tem algum exemplo de ritual? Então, principalmente para quem não tem experiência, eu faço essa comparação da empresa, da organização com a família, porque a família também é um grupo social, né? Então, algumas coisas a gente pode fazer essa comparação para facilitar. Símbolo. Então, assim, tem empresa, gente, que vocês vão ver, que o chefe tem uma cadeira maior do que a do subordinado. Já viram isso? Quem trabalha? Tem empresa que não, todo mundo tem a mesma cadeira, tem o mesmo tipo de computador. Ah, não, o cara é chefe, então ele tem 2 telas. Então, assim, isso são símbolos, porque isso também significa status, né? Quando você diz assim, o cara tem uma cadeira maior, uma mesa maior. Você às vezes não entra no banco, você sabe quem é o gerente pelo tamanho da mesa? Nunca repararam isso? O tamanho da mesa, às vezes a pessoa está num tabladozinho assim maior, assim elevado. Então isso tudo são símbolos. E faz parte, integra a cultura também, os slogans. Alguém lembra algum slogan de empresa? Não, professor. Que não lembro, lembra sim. Casas Bahia. Mas dedicação total a você. Perfeito. Arthur, lembra um dos seus Jequiti, patrocinadores. professora. Qual é o slogan?
Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos de Jequiti. Viu como é que marca? Viu como é que Bandeirantes, marca? o canal do Ah, esporte. viu? Todo mundo sabe um, gente. Skol que desce redondo. Tem vários, tem vários. Itaú, tem um do Itaú que também passava todo na televisão, agora esqueci. Tem muitos, muitos. McDonald's, ninguém sabe nenhum. Sabe, né? O Tinha do uma época- Itaú é aquele personalité, né? Não, tem um, é uma solução ideal. Tem um negócio que faz assim um i, Feito para Não você? sei. feito para você. O McDonald's, durante muito tempo, quando eu era adolescente, eles diziam que se você cantasse, assoviasse a receita do Big Mac, você ganhava um sei lá o quê. Até hoje eu sei. Eu vou te falar, ô Brenda, eu não fui lá cantar, não, mas que eu decorei, eu decorei. Gente, beleza? Então, vou fazer chamada, hein? Ó, quando eu estou fazendo a chamada, eu estou com uma tela de Excel na minha frente, então eu não consigo vê-los. Então vocês têm que responder, tá? Ana Carolina, Presente. se alguém responder no chat, vocês me avisam. Arthur, Presente. Beatriz Passos. Não? Não, professor, eu sou Bastos. Hã? Eu sou Beatriz Bastos. Ué, não falei Beatriz Bastos? Eu escutei passos. Eu também. Mas será que eu falei errado? Não, assim, eu acho que eu li Bastos, mas sei lá, né? Vai que eu cansaço. Sei lá, eu escutei passos, Ah, professor. tudo bem. Presente. Beatriz Pereira Bastos. Presente. Ah, Brenda. Presente. Carlos Eduardo. Não, né? Está presente. Carmen. Presente. Juliana. Presente. Guilherme. Presente. Ellen. Presente. Marcos. João Marcos está presente. Júlia. Presente. Lorena. Luiz Felipe. Presente. Luma. Luma, você não deu uma Presente. palavra, Presente. Luma. Oi? Você não deu uma palavra na aula. É. Maria Rita. Presente. Paulo. Paulo Miguel. Paulo Miguel. Paulo Ricardo. Presente. O professor Carlos está presente, tá? Tá. E o Paulo Carlos? Miguel também. É o Carlos que está sem microfone, o Paulo Miguel também está. Mas quem é Carlos? Carlos Eduardo. Ah, tá. Paulo Miguel está presente. Paulo Ricardo também, né? Isso, estou aqui. Tássia, não, né? E Vanderlei? Professora Tássia entrou, mas a internet dela ficou ruim. E o Vanderlei? Não vi. Também não vi. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que tem que falar na aula, tá? Não tem problema. Ah, tô com vergonha. Ah, tô sem câmera. Ah, tô sem microfone. Ah, tô sem... Fala no chat. Porque daqui a pouco a gente vai ter as apresentações e vocês vão ter que falar, tá? E é bom a gente ir treinando. O meu também, o quê? Eu não perdi o que é o meu também. Presente, o meu também. Meu mic não funcionou. Acontece mesmo, Carlos, com todo mundo. Mas vamos nos esforçando sempre. Gente, hoje vocês sabem que é um dia de grande alegria, né? Né, Beatriz? Não é porque tem o jogo do Flamengo não, tá, Arthur? É porque tem aula comigo no primeiro tempo e no segundo. Então, 8h30 nós nos vemos de novo, tá bem? Até. Professora, hoje tem Fala. vitória do Mengão. Se Deus quiser, não. Até já. Pô, vitória com certeza. Beijo. 8h30, professor. É já. Já.